Paz do Senhor, meus irmãos. Hoje é a nossa última live do ano de 2025, um ano que está terminando, amanhã 31, a virada do ano. Muitas pessoas, quando lembram de 2025, têm momentos alegres, momentos felizes, outros passaram dificuldade, mas agora é um tempo de renovação, é um tempo que você coloca a tua fé em ação. A palavra de Deus diz que é tempo de restauração, né? Então, ali no livro de Neemias, no capítulo 1, no verso 1, diz assim: Palavras de Neemias, filho de Acalias. Ora, sucedeu no mês de Quisleu, no ano 20º, estando eu em Suzã, a capital, que veio Aneni, um dos meus irmãos, com alguns de Judá. Ele perguntei pelos judeus que tinham escapado e restaram do cativeiro acerca de Jerusalém. E eles me responderam: os restantes que ficaram do cativeiro lá na província estão em grande aflição. Opróbrio, também está derribado o muro de Jerusalém e as suas portas queimadas a fogo. Tendo eu ouvido essas palavras, sentei-me e chorei, e lhe lamentei por alguns dias. Eu continuei a jejuar, orar perante o Deus do céu. E disse: Ó Senhor Deus do céu, Deus grande e terrível, temível, que guardas o pacto e usas de misericórdia para com aqueles que te amam e guardam os teus mandamentos. Estejam atentos os teus ouvidos e abertos os teus olhos, para ouvirdes a oração do teu servo, que eu hoje faço perante ti. Dia e noite pelos filhos de Israel, teus servos, confessando eu os pecados dos filhos de Israel, que temos cometido contra ti. Sim, eu e a casa do meu pai pecamos. Na verdade, temos procedido perversamente contra ti, e não temos guardado os mandamentos, nem os estatutos, nem os juízos que ordenastes ao teu servo Moisés. Lembra-te, pois, da palavra que ordenastes ao teu servo Moisés, dizendo: se vós transgredirdes, eu vos espalharei por entre os povos. Mas se vós converterdes a mim, e guardardes os meus mandamentos, e os cumprirdes, ainda que vossos rejeitados estejam na extremidade do céu, de lá os ajuntarei, e os trarei para o lugar que tenho escolhido, para ali fazer habitar o meu nome. Eles são os teus servos e o teu povo, que resgatastes com teu grande poder e com a tua mão poderosa. Ó Senhor, que estejam atentos os teus ouvidos à oração do teu servo e à oração dos teus servos que se deleitam em temer o teu nome. E faz prosperar hoje o teu servo e dá-lhe graça perante este homem. Era eu, então, copeiro do rei. Uma palavra que traz um sentimento que Neemias estava passando, ali diante daquela notícia que o irmão dele leva, que Jerusalém estava com os muros destruídos, o povo passando muito opróbrio, muita dificuldade. Ele, que era o copeiro do rei, e ele ora então pedindo atentamente que o Senhor possa ouvir a sua oração e que dê graça ao rei para que o rei possa atendê-lo. E ele então faz aquele jejum, aquele clamor, porque ele queria ir para Jerusalém para restaurar os muros. Ele sabia que o muro garantia a segurança da cidade. As cidades eram fortificadas. E quando ele ouve aquela notícia, ele não fica indiferente. Ele morava lá no palácio, era o copeiro do rei, aquele que provava a bebida, o alimento do rei, para saber se não estava envenenado. Um homem de total confiança, mas ele então faz aquele jejum, aquele pedido a Deus, que Deus abençoe, que Deus dê graça ao rei, para que ele possa ir lá para restaurar os muros. Suzã, onde ele estava, era bem longe de Jerusalém. Eram aproximadamente 2.500 quilômetros. Então você imagine a caminhada naquela época com camelo,
cavalo, andar esse percurso todo, mas ele pede permissão ao rei, pede que o rei dê condições, dê materiais para que ele possa ir, e ele vai. Com aquela fé, com aquela certeza de que ele podia restaurar, que ele podia reedificar a cidade. Ele chorou, ele lamentou, ele jejuou, e ele diz, olha, o Senhor, que é um Deus grande e temível, que guarda a aliança e a misericórdia. Então ele começa a oração exaltando o Senhor. Ele começa exaltando a soberania de Deus, a fidelidade, a aliança que Deus tinha. Ele começa a oração com uma adoração baseada na palavra de Deus, naquilo que estava ali na lei de Moisés, Deuteronômio, ele conhecia tudo aquilo. Ele começa então baseado nas promessas que Deus tinha dado a Moisés. Que você possa parar um minuto para refletir sobre as promessas que são dadas a nós por Jesus na Bíblia, para que você possa também começar a oração citando a palavra de Deus. Jesus, quando foi tentado no deserto, ele respondia através da palavra. Ele dizia, mas está escrito. Mas também o diabo falava, se tu lançares, ele dará ordem aos teus anjos. Jesus dizia, não tentará, mas está escrito, não tentarás o Senhor teu Deus. E ele ficava sempre respondendo pela palavra escrita, aquela palavra que o próprio Deus tinha designado. Então, quando você vai orar, se você fizer como Neemias, eu não quero te ensinar a orar, porque a oração é algo particular, é algo que vai de acordo com o sentimento pessoal de cada um, mas tem um bom exemplo aqui. Então ele começa baseado nas promessas que Deus tinha dado a Moisés. Ele sabe que aquela dispersão era fruto da desobediência, mas que ele sabe que a restauração ela era mediante o arrependimento. Quando Jesus começou o seu ministério, depois que ele foi tentado no deserto, ele começou dizendo, arrependei-vos, porque é chegado o reino dos céus. O arrependimento, quando você compara as coisas, a tua posição, os teus sentimentos pessoais com relação à palavra do Senhor. O amor ao próximo, o respeito, a bondade, aquela situação que age com transparência, sem impetuosidade, sem hipocrisia. Porque pessoas falam que são de Deus. Pessoas, elas dizem que aceitaram Jesus, que agora mudaram, mas elas não mudam o coração. E o Senhor Jesus disse que do nosso coração provém todas as coisas, as lutas, as guerras, as discórdias. Então, para que você possa ter um ano de 2026 abençoado, você precisa restaurar os sentimentos do teu coração. Ali, Neemias, depois de percorrer aquela distância enorme, ele chega em Jerusalém, ele monta uma estratégia com sabedoria que Deus deu para ele. Tinha os opositores, Sambalate e Tobias, dizendo que ele não ia conseguir erguer as muralhas, mas em 52 dias ele consegue aquilo que parecia impossível, porque ele confiou, ele determinou que iria fazer. Você, mudando agora o ano, você tem que mudar aquilo que você sabe que está em desacordo com a palavra do Senhor, para que você possa ser restaurado rapidamente. Você vê o copeiro do rei Neemias, ele conseguiu, num breve espaço de tempo, restaurar aquelas muralhas, restaurar, reerguer. E nós precisamos muitas vezes, quando você lembra de coisas que passaram em 2025, coisas que você programou, não conseguiu, mas tem que haver uma restauração no teu relacionamento, no teu casamento, na tua saúde, nas tuas finanças, no teu sentimento,
uma restauração completa, que a palavra de Deus chama de prosperidade, onde você tem todas as coisas caminhando nessa engrenagem que o próprio Deus vai ajustando, vai colocando aquele azeite celestial que vai lubrificando cada pecinha, cada detalhe do teu dia, do teu falar, do teu caminhar, e as coisas então vão crescendo. Aquele pânico, aquela situação que parecia tudo derribada, tudo acabado, mas vai sendo reerguido pelo próprio Senhor. Não algo que venha te prejudicar, mas algo que seja o capacete da salvação e a armadura da fé, que te traga proteção e livramento contra o inimigo, que você vai estar fundamentado na palavra do Senhor, na presença de Deus. E ali quando Neemias ora, ele pede que Deus, diz assim, dá-lhe graça perante esse homem. Apesar dele ser o copeiro do rei, ele tinha uma certa intimidade, tanto é que o rei começa fazendo uma pergunta, dizendo, você sempre estava com um semblante bom, hoje você está triste, o que ocorreu? E ele faz uma breve oração e ele então relata o que tinha acontecido, e ele pede que o rei, então o rei Xerxes, né, como falam assim no popular, que era o rei Atarxerxes, ele dê autorização para ele ir lá para Jerusalém, para levar madeira, levou um pelotão junto com ele, levou cartas para aqueles da províncias que tinham que ele passar, com autorização do rei, para que ele pudesse então fazer esse trabalho. Nós temos que ter um planejamento, como teve Neemias, uma estratégia que venha de Deus. Porque se você continuar fazendo tudo igual você fazia em 2025, até agora, vai ser igual. Agora, se você repensar na tua estratégia, se você repensar nos teus planos, se você pedir sabedoria para Deus, sapiência, aquela que vem do alto, o Senhor vai te abençoar. Deus, ele sempre quer abençoar. E quando ele então pede que Deus dê graça ao rei, ele sabe que o verdadeiro favor não vem do rei. O homem, o rei, ele só decide porque Deus governa. Ali no livro de Provérbios, capítulo 21, verso 1, diz assim, como ribeiros de águas, assim é o coração do rei na mão do Senhor. O Senhor, ele trata com cada coração. Peça que o Senhor quebrante o teu coração, que o Senhor mude o teu coração, tirando todas as amarras que o inimigo te colocou, tudo aquilo que ficou no passado, sentimentos que não foram bons. Procura fazer um novo patamar, um novo alicerce, para que você possa edificar a tua casa, que é o templo do Espírito Santo. A tua saúde seja restaurada, os teus sentimentos, o teu pensamento, os teus ideais, a tua forma de agir. Tantas situações que quando você confronta com a palavra do Senhor, você vê que tem muitas coisas que você pode ter necessidade de mudar. Nós temos que ter humildade, nós temos que saber que o nosso Deus é um Deus de paz, é um Deus de amor, é um Deus que quer restaurar a cada um de nós. Mas para que isso aconteça, tem que haver uma mudança interior. Que nessa última live do ano de 2025, esse momento seja um momento de reflexão, para que você possa começar 2026 com um novo ideal, com um coração transformado, com um coração cheio de amor, cheio de paz, aquela paz que excede a todo entendimento, aquela paz que vem de Deus, que vem do Senhor, para que no teu dia a dia você possa sendo reestruturado. Primeiro há uma restauração interna no teu coração, na tua vida, nos teus sentimentos, e depois as coisas vão caminhando para a exterioridade. Você vai vendo mudanças no relacionamento, no teu casamento, com teus filhos, no teu emprego, com os vizinhos,
no dia a dia você vai tendo mais tolerância, você vai conversando com as pessoas de uma maneira mais branda, e você vai ver que pouco a pouco você vai ser transformado, e esse novo ano vai ser um ano de bênçãos, um ano de vitória. Tudo está nas tuas mãos agora. Quando Jesus se entregou naquela cruz, a cédula contrária a nós ele riscou. E ele disse: esse sangue é o sangue da nova aliança. É o sangue do perdão. Então, quando você vai até Jesus e pede perdão, com aquele coração sincero, ele perdoa. Deus diz que lança no mar do esquecimento os nossos pecados e ele nos dá uma nova chance, uma oportunidade de vencer, para que você tenha aquele testemunho de fé, aquele testemunho que edifique pessoas ao teu redor, pessoas que conheceram a tua situação, pessoas que olharam naquela época Jerusalém destruído, tudo queimado a fogo, mas em 52 dias foi restaurado. A restauração, ela vai começando, ela vai sendo pouco a pouco, passo a passo, mas tenha certeza, Deus tem poder para fazer o impossível acontecer na tua vida. Aquela cura, aquele milagre, aquele sobrenatural, aquela porta de emprego, aquela dívida impagável, aquela discórdia no teu lar com os teus filhos, aquela aliança quebrada no teu casamento, aquela situação de intolerância, aquela depressão. Quantas coisas você pode ter vivido em 2025, mas se você quiser, Deus te dá uma oportunidade de um recomeço, que esses 12 meses que para trás ficaram de 2025 possam trazer um momento de reflexão, que venham trazer 12 meses de vitória, 12 meses de alegria na presença do Pai. Então, reflita sobre isso, creia no poder de Deus e você verá o milagre acontecendo, a situação sendo transformada e você tendo um grande testemunho que exalte o nome de Deus, que você tenha a alegria de conhecê-lo e aqueles que estão ao teu redor vão entender, vão perceber que grandes coisas fez o Senhor na tua vida. Medite sobre isso e vamos orar, porque é momento de oração. Pensa em Deus, pensa naquilo que você deseja, comece agradecendo a Deus por todas as coisas que Ele permitiu em 2025, porque 2026 vai ser o ano da tua vitória. Eu creio nisso. Então vamos orar, que é momento de oração. Senhor, nosso Deus e nosso Pai, nesse momento, meu Deus amado e soberano, eu oro, Senhor, junto com a tua igreja, com o teu povo, Senhor, com aqueles que estão agora buscando a tua presença, quase no final de 2025, porque querem, meu Pai, um restauro, querem, meu Pai, reerguer tudo aquilo que muitas vezes estava derribado como Jerusalém. Mas um homem de Deus se levantou, que foi Neemias, e ele reedificou tudo aquilo em 52 dias. E agora, como homem de Deus, como pastor, eu me levanto e intercedo por cada um que está orando, por cada pessoa que confia em Ti, ligando agora esse pedido que essa pessoa está fazendo, essa oração, para que ela possa ligar na terra aquilo que será feito nos céus. Então, meu Pai, ouve agora cada pedido e age, Senhor, poderosamente na vida de todos nós, trazendo, meu Pai, o milagre, a cura, a restauração, a edificação, para que o Teu nome seja exaltado por cada um de nós, que todo opróbrio, que toda situação contrária, toda falência, toda doença seja repreendida em nome de Jesus, que caia por terra, e que a Tua graça venha nos alcançar, que o Teu amor, a Tua bondade venha trazer a restauração, assim como nós cremos e Te pedimos, nesta oração será feito. Então, meu Pai, ajuda na incredulidade daqueles que nesse momento estão como aquele homem que pediu intercessão pelo seu filho, mas que agora, Senhor, a Tua ação, as Tuas santas mãos venha tocar em cada um, que cada um possa sentir agora a Tua presença com bastante alegria, para que a fé seja renovada, para que o milagre aconteça, para que esse ano vindouro seja um ano de soluções,
um ano de restauração, um ano da alegria de te servir, para que nós, pouco a pouco, sejamos transformados naqueles adoradores que te adoram em espírito e em verdade. Então age, Senhor, na vida de cada um, trazendo a cura, renovando a esperança, agindo, meu Pai, naquele milagre para aquele que precisa de uma restauração física, mental, espiritual, nas finanças, em todas as áreas. Mas age, Senhor, para que o teu povo possa te exaltar, para que o teu povo possa louvar, como diz o Salmo 150, a tua presença, louvar pela tua bondade, pela tua graça, pelo teu amor. Então, meu Pai, responde cada pedido, percorre agora cada coração e age poderosamente na vida de todos nós. Peço também que o Senhor pare com essas lutas, essas guerras. Agora, Estados Unidos querendo atacar a Venezuela, atacando lá nos países asiáticos, e tanta situação que está sendo levantada como discórdia por bens materiais, por petróleo, na Rússia com a Ucrânia, Israel com Palestina, e tantas lutas, Senhor. Mas em nome de Jesus, que o ano de 2026 seja o ano, meu Pai, do armistício, o ano, meu Pai, onde serão acordos de paz, e todas essas situações caiam por terra, em nome de Jesus. Abençoa também a casa de cada um que está ouvindo, dos seus parentes, e age poderosamente. Assim eu oro e já te agradeço, em nome de Jesus. Diga amém e graças a Deus. Aleluia. Erga a mão ao alto. Que o Senhor te abençoe e te guarde. Que o Senhor levante o seu rosto sobre ti e tenha misericórdia de ti. E que o Senhor te dê a paz e a graça e tudo aquilo que você precisa em 2026. Pelo poder de Deus vai acontecer, porque Deus é bom, misericordioso e Ele responde cada oração que é feita com fé. Então creia, 2026 é o ano da tua vitória. Amanhã, quarta-feira, não teremos reunião. Quinta-feira também não, mas na próxima semana, na terça-feira, nós estaremos novamente, se Deus nos permitir, na live de 2026. Fiquem na bênção e na paz de Jesus. Ô glória!